a utilização específica da maconha, ela tem atuação direta na formação cerebral no adolescente e faz com que ele desenvolva um risco médio de 10% a mais de esquizofrenia e uma baixa no rendimento intelectual de 8 pontos. Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pedal Sem Choro. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. A gente está precisando da tua inscrição para atingir aquele patamar no YouTube cada vez mais. Galera, hoje o tema vem como prevenção à dependência química. Nós vamos falar da cannabis, popularmente conhecida como maconha. Galera, eu sei que aqui no canal nós abordamos vídeos de vários temas. Tem vídeo de ciclismo, de política, tem sobre dependência química e substâncias lícitas e ilícitas que podem causar dependência. Por enquanto nós vamos dividir apenas em playlists, mas no futuro próximo eu vou baixar todos esses vídeos e vou separar os canais, beleza? Mas se esse conteúdo te interessa, se tu quer saber um pouquinho sobre a maconha, fica com a gente após a vinheta. Então, pessoal, por que eu estou trazendo aqui esse vídeo? Eu não quero trazer nada muito complicado, nada muito científico exacerbadamente, mas eu venho trazer aqui um assunto que é muito falado, principalmente entre os nossos filhos, entre os adolescentes, sobre a maconha, né? Sobre diversos estudos que foram feitos desde a década de 60, 70, que apontam num sentido que a maconha ela traz principalmente malefícios para o público adolescente, ou seja, para o indivíduo que está na fase da formação cerebral. Então eu trouxe aqui alguns artigos que eu vou dar uma lida e vou deixar também para vocês um videozinho do Ronaldo Laranjeira, que eu acho que eu ainda tenho ele aqui salvo, da época que eu fiz os meus cursos, dos vários cursos que eu fiz aí para coordenador de clínica na área da dependência química. Com um estudo que eu achei aqui no site da Uniad, que afirma que o uso de maconha por adolescentes aumenta o risco de psicose, ou seja, aquelas doenças associadas principalmente à esquizofrenia. E isso é um caso sério, porque a maioria dos estudos apontam nessa direção, tá? Então, segundo o Ronaldo Laranjeira, que escreveu aqui essa coluna, os estudos mostram que pessoas propensas a problemas mentais geralmente são ainda mais afetadas, tá? Um estudo conduzido pela pesquisadora Patrícia, professora de psiquiatria na Universidade de Montreal, no Canadá, chegou a uma conclusão preocupante. O uso de maconha por adolescentes aumenta diretamente o risco de desenvolvimento de psicose. O estudo foi publicado no início do mês de julho pelo respeitado jornal JAMA Psychiatric. O levantamento, não sei se eu pronunciei certo, o levantamento contou com a participação de 3.720 adolescentes na área metropolitana de Montreal, que por 4 anos responderam a uma pesquisa anual e sigilosa via internet, na qual relatavam o uso ou não de cannabis e sintomas de psicose. O número representa 76% dos alunos da 7ª série que frequentam 31 escolas secundárias na região. A pesquisa foi dividida em 4 períodos, com intervalos de 12 meses entre eles. No primeiro, os participantes uma média de idade de 13 anos. E qual foi o resultado? Em todos os períodos foram identificados em níveis estatísticos relevantes associações positivas entre o uso de maconha e sintomas de psicose, relatados 1 ano após o consumo da droga.
Além disso, 86,7% dos participantes tiveram no mínimo 2 períodos com relatos de sintomas de psicose. Já 94,4% dos adolescentes também relataram ao menos 2 períodos de uso de cannabis. Tal situação demonstra-se preocupante no país, pois, segundo Conrad, pesquisas indicam que aproximadamente 30% dos estudantes mais velhos do ensino médio na província canadense de Ontário usam maconha, ou seja, os 86,7% dos participantes que tiveram no mínimo 2 períodos de relatos com sintomas de psicose, eles utilizavam maconha pelo menos 2 vezes por semana. Tem aqui também uma pesquisa muito interessante que explica um pouquinho sobre o que é a maconha. Popularmente conhecida como maconha, a cannabis é uma planta. Segundo dados de 2016 da Organização Mundial de Saúde, a cannabis é a droga ilícita mais utilizada no mundo, com mais de 180 milhões de usuários. Seus principais efeitos são relaxamento, euforia, alterações sensoriais e déficits de memória. As consequências do uso contínuo prolongado da cannabis ainda não está totalmente elucidada, mas há diversas evidências indicando a existência de uma relação direta entre o consumo de maconha e o desenvolvimento de transtornos psicóticos como a esquizofrenia. Tal como muito se acreditou aqui no país e no mundo, a ciência, as pesquisas científicas, elas nunca chegam a uma conclusão exata, mas ela sempre te leva a caminhos parecidos e cada vez mais tem que ser explorados. Então, todas as pesquisas que são feitas em relação ao uso de maconha, elas sempre levam ao mesmo caminho, que o uso de maconha na adolescência, no momento da formação cerebral, ela aumenta o risco drasticamente do desenvolvimento de doenças psicóticas, ou seja, esquizofrenia. O que se está ainda discutindo é que se pessoas que já têm propensão a essa doença têm uma chance maior ou menor. Mas outros estudos também, sem levar em consideração esse grupo de pessoas, chegam a um resultado bruto que daquela totalidade, 10% das pessoas desenvolvem. O que a gente consegue perceber vendo todos esses estudos foram feitos desde a década de 70. Tem um estudo aqui que foi feito com muito mais pessoas. Na Indonésia foi feito um estudo com 70 mil jovens. O que várias pesquisas também indicam é que muitos pacientes em países em que a maconha, o THC, ele é legalizado para uso medicinal, fazem uso sem prescrição médica e acabam desenvolvendo outros tipos de doença devido ao seu uso. Então, a pessoa tem depressão, a pessoa tem um problema de pulmonar, faz uso excessivo da cannabis e acaba desenvolvendo esquizofrenia. Então mas principalmente na adolescência o risco é 100 vezes maior. Olha, diversas evidências sugerem que o consumo de cannabis em alta potência, mais de 10% de THC, é o fator de risco para o desenvolvimento de transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, além de estar relacionado com dependência e déficits cognitivos e educacionais. Tem um estudo muito interessante aqui, trazido pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que diz que a chance de desenvolver esquizofrenia é 4 vezes maior entre usuários de maconha, inclui estudos já feitos sobre a droga. É importante ressaltar que
utilizado entre os adolescentes. Tem estudos que mostram que entre especificamente os adolescentes, esse número pode chegar entre 10% e 15%. Tá? Então, nesse caso aqui, desse estudo, que foi realizado por pesquisadores da Universidade de Copenhagen, mais de 7 milhões de pessoas na Dinamarca apontou que o uso de cannabis pode aumentar em até 4 vezes o risco do desenvolvimento de esquizofrenia. Entre 1995 a 2010, a incidência de casos da doença no país subiu de 2% para 8% da população total da Dinamarca, ao mesmo tempo em que se elevou o uso pesado e frequente da maconha. O estudo é considerado o maior feito sobre a droga e foi publicado na respeitosa revista JAMA Psychiatric, analisando os dados obtidos na base de departamentos médicos e psiquiátricos dos 7.186.834 dinamarqueses que completaram 16 anos de idade. Em algum momento entre 1º de janeiro de 1972 e 31 de dezembro de 2016, sendo 50% mulheres e 50% homens, foram analisados todos os fatores de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia, sendo detectado que o uso da cannabis por automedicação como causa foi 4 vezes maior na comparação com pessoas com transtornos relacionados a outros motivos. Pessoal, é importante ressaltar que esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública, informativo, não é um vídeo para rotular. Cada um é livre para fazer o que quiser. Quem sou eu para dizer o que faz a pessoa feliz ou não? Eu estou trazendo aqui informações que são importantes para pais, adolescentes, adultos e para a sociedade em geral. Eu, como tenho uma especialidade nesse assunto, em relação à recuperação, tratamento, aconselhamento, tanto de dependentes químicos como familiares, eu gosto de abordar esses temas aqui. Eu gostaria de dar uma leitura aqui no final dessa matéria aqui, muito interessante. Além disso, as evidências experimentais sugerem fortemente que a cannabis, mesmo em doses relativamente baixas, causam sintomas semelhantes aos psicóticos em indivíduos saudáveis. Cabe lembrar também que, com o passar dos anos, a maconha tornou-se ainda mais potente, apresentando uma concentração maior de THC, que é o princípio ativo da droga. Ele passou de 0,3% na década de 60 para, em média, 10% nos dias de hoje. Então, um aumento significativo e absurdo da concentração, afirma o psiquiatra especialista em dependência química Ronaldo Laranjeira, diretor da UNIAD e presidente da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O Ronaldo Laranjeira é um dos grandes nomes da psiquiatria com ênfase na dependência química. E por último, eu trago uma matéria do Globo aqui, que foi postada em 8/5/2023, há um ano atrás, que diz que um estudo na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, descobriu que adolescentes que usam maconha para fins recreativos têm 2 a 4 vezes mais risco de desenvolver distúrbios psiquiátricos como depressão e tendências suicidas do que os jovens que não usam a droga. De acordo com os autores, essa é a primeira pesquisa a identificar que o uso não abusivo de cannabis tem claras associações adversas e prejudiciais para adolescentes. Isso aqui eu concordo. Eu só não concordo que essa é a primeira pesquisa que diz que o uso não abusivo tem sérias consequências. Isso é falso. Desde a década de 60, que diversas pesquisas apontam que o uso não abusivo na adolescência de maconha causam sérios riscos
para a formação cerebral, a transtornos principalmente psicóticos, mas principalmente a esquizofrenia. Que o trabalho descobriu que o uso casual de cannabis coloca o adolescente em risco de problemas de comportamento, incluindo baixo desempenho acadêmico, evasão escolar, problemas com a lei, que pode ter consequências negativas a longo prazo, pode inibir os jovens de desenvolver todo o seu potencial na idade adulta. Existem percepções entre jovens, pais e educadores que o uso casual de cannabis é benigno. Ficamos surpresos ao ver que o uso de cannabis tinha associação tão forte com a saúde mental e os resultados de vida de adolescentes que não atendiam a critérios para ter uma condição de abuso de substância. 10% dos jovens usam maconha casualmente. Os pesquisadores analisaram as respostas de aproximadamente 70 mil adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que participaram da pesquisa nacional sobre o uso de drogas e saúde, que coleta anualmente dados sobre tabaco, álcool, drogas ilícitas e saúde mental. Os resultados mostram que 1 em cada 10 adolescentes eram usuários casuais de cannabis. Aproximadamente 1 em 40 preencheram os critérios para a dependência de maconha. Pode ser considerado viciado o indivíduo que atender pelo menos 2 dos 11 critérios, que incluem incapacidade de reduzir o consumo, desejos constantes pela droga e problemas sociais e de relacionamento. Além disso, o usuário casual da droga tem uma probabilidade de 2 a 2,5 vezes maior de ter resultados adversos de saúde mental, ter saúde mental e problemas comportamentais em comparação com os adolescentes que não usavam cannabis. Já os jovens que atendiam os critérios por vícios tiveram de 3,5 a 4,5 vezes mais chance de ter problema. O uso da maconha na adolescência está associado diretamente à dificuldade de raciocínio, resolução de problemas e memória reduzida, bem como ao risco de dependência de longo prazo. Diversos estudos mostram que a cannabis pode alterar o desenvolvimento do córtex cerebral, que é o centro de raciocínio e função executiva do cérebro, representando um risco particularmente alto nessa faixa etária, quando o cérebro ainda não amadureceu. Expor cérebros em desenvolvimento a substâncias formadoras de dependência, especialmente a maconha, parece preparar o cérebro para ser mais suscetível a desenvolver outras formas de vício mais tarde na vida. Mas o principal não é isso. O principal é que a utilização específica da maconha, ela tem atuação direta na formação cerebral no adolescente e faz com que ele desenvolva um risco médio de 10% a mais de esquizofrenia e uma baixa no rendimento intelectual de 8 pontos. Então por hoje é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Fica com a gente. Se você não deixou seu like, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal e até a próxima. De volta com o médico e psiquiatra Ronaldo Laranjeira. Ronaldo, ainda, e para encerrar o assunto maconha, existem os versos, vou apertar, mas não vou acender agora, que é o nome de um samba do Bezerra da Silva, as expressões fazia cabeça, larica, barato, tudo isso ficou muito popular na linguagem brasileira e vem desse universo da maconha. Como equilibrar essa situação? Isso, na sua opinião, criaria uma aura de romantismo inocente, pelo menos em torno dessa droga ou não? Não, a maconha com certeza, ela vem recebendo já há muitos anos, assim, uma imagem muito favorável, né? Muito inofensiva. Né? Acho que em vários outros países também isso tem acontecendo. Mas por outro lado, essa é um pouco a cultura popular da maconha. Por outro lado, assim, do ponto de vista médico, está acontecendo o contrário. Nos últimos 10, 12 anos, até então a maconha não era tão estudada, né? Nos últimos 12 anos, os estudos têm mostrado o quanto que a maconha tem produzido mais transtornos mentais, por exemplo, do que a gente imaginava. A ponto de 10% dos novos casos de esquizofrenia só ocorreram pelo aumento do uso da maconha.
Você está falando sério? É, 10%? Mas ainda assim ela tem um uso medicamentoso também. Então, o uso medicamentoso é discutível, né? Quer dizer, eu acho que tem alguns países que estão desenvolvendo isso mesmo, os próprios Estados Unidos. Mas não é o medicamentoso assim, da pessoa fumar maconha e ter um efeito medicamentoso. É que alguns dos componentes da maconha, né, poderiam ser usados em situações muito específicas, né, para fins terapêuticos. Porque a maconha ela tem mais de 400 substâncias dentro da fumaça dela. É muito pouco provável que alguém fumando tanta coisa vai ter um efeito terapêutico de um dos componentes. Às vezes ela nem tem uma dose terapêutica desses componentes. Então ainda faz parte da mística da maconha, do efeito terapêutico dela, mas não na forma de fumada. Sei lá, alguns dos componentes do cigarro, né, que são mais de 4.000 substâncias do cigarro, né, alguns dos componentes, a própria nicotina você pode usar como medicamento. Né? Mas não, você não vai indicar para a pessoa fumar cigarro para ter um efeito nicotina. Né? 10%, esse é um dado que quem quer que seja dos especialistas não vão poder negar, que 10% dos adolescentes que começam a usar maconha antes dos 15 anos vão ter um surto psicótico. Isso não é dado que vem na minha cabeça, são estudos longitudinais. O álcool também, né? Não, o álcool não tem 10% de surto psicótico. Mas não tem? Não tem 10% de surto psicótico, essa é uma coisa específica Mas da são maconha. pessoas que já teriam algum transtorno mental e que viriam a ter Você não sabe que um garoto de 15 anos que começa a usar maconha, você não sabe se tem transtorno mental. Mas se ele também nunca usasse a maconha, também ele não estaria livre de ter o transtorno. Os próprios estudos recentes mostram que quanto mais precocemente você usar maconha, mais precocemente você vai ter um surto psicótico. Então não é um detalhe você achar que 10% vão ter surto psicótico. Porque se a gente continuar nesse caminho da descriminalização e da facilitação do uso, quem vai usar mais maconha não são os adultos, vão ser os adolescentes. Qual é o custo? Por quê? Qual que é a evidência científica? Lógico que evidência. Toda evidência científica, quando você afrouxa... Não entendo a razão desse postulado. Você não pode afirmar isso. Quem vai estar consumindo álcool no Brasil? 46% do álcool é consumido quem é a população abaixo de 30 anos. Quando que você começa a usar maconha? Antes dos 18 anos. Mas você defende a proibição do álcool, não? Não, lógico que não.